entidade social. Votação da redação final, projeto de conversão em lei da medida provisória 221/2018. Em discussão, não havendo quem discutir, em votação, quem tiver de acordo permaneça como se encontra. Aprovado. Votação da redação final, projeto de lei complementar 15.3/2018, Tribunal de Justiça. Em discussão, não havendo quem discutir, em votação, quem tiver de acordo permaneça como se encontra. Aprovado. Votação da redação final, PL 95.2018, de autoria do deputado Patrício Destro. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como se encontra. Aprovado. Votação da redação final, PL 131/2017, deputado Jean Kuhlmann. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como se encontra. Votação da redação final, PL 179.5/2018, deputado Ismael dos Santos. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como se encontra. Aprovado. Votação, redação final, PL 210.9/2019, deputado Ismael dos Santos. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como se encontra. Aprovado. Votação, redação final, PL 217.5/2018, de autoria do deputado Gabriel Ribeiro. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como se encontra. Aprovado. Votação da redação final, PL 223.3/2018, do Governo do Estado, que autoriza crédito suplementar em favor da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico Sustentável. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como se encontra. Aprovado. Votação da redação final, PL 245.9/2018, de autoria do Governo do Estado. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como se encontra. Aprovado. Votação da redação final, projeto de lei 276.5/2018, da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como se encontra. Aprovado. Votação da redação final, projeto de lei 422.8/2017, de autoria do deputado César Valduga. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como se encontra. Aprovado. Discussão e votação em segundo turno ao projeto de lei 41/2018, de autoria do deputado Rodrigo Minotto, que dispõe sobre a vedação de homenagem a pessoas que tenham praticado atos de lesa humanidade, tortura, exploração do trabalho escravo e violação dos direitos humanos no Estado de Santa Catarina e adota outras providências com emenda substitutiva global. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como se encontra. Aprovado. Discussão e votação em segundo turno ao projeto de lei 515.1/2015, de autoria do deputado Gabriel Ribeiro, dispõe sobre a doação e reutilização de gêneros alimentícios e de sobras de alimentos e adota outras providências com emenda substitutiva global. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como se encontram. Aprovado. Discussão e votação em turno único ao projeto de lei 229.9/2018, de autoria do deputado José Milton Schaeffer, declara de utilidade pública a Associação Amigos do Peito de Cocal do Sul. Para discutir, o deputado José Milton Schaeffer. Deputado Silvio, nosso presidente, senhores e senhoras deputadas, quero aqui cumprimentar a todos os adolescentes e jovens que estão aqui das nossas escolas, do programa Vereador Mirim e Parlamento Jovem. Acompanha também aqui essa sessão a vereadora Maria Kilcamp, lá de Braço do Norte. E eu quero, deputado Silvio, falar do grupo Amigas do Peito, lá de Cocal do Sul, que é uma associação de direito privado, de caráter organizacional, beneficente e filantrópico, que foi criada por pacientes de câncer, que se reúnem desde 2015 para a troca de experiências, para ajuda mútua e solidariedade. A maior parte do grupo é formada por mulheres que desenvolveram câncer de alguma forma, câncer de mama, de intestino e outros tipos de cânceres que existem. O objetivo desse grupo nada mais é do que o de prestar serviço, promoção de eventos para assistência a portadores de qualquer tipo de câncer
do município de Cocal do Sul e também da região carbonífera, bem como ações preventivas de combate à doença. O grupo ainda organiza subsídios que possam auxiliar no tratamento, como grupo de reabilitação, de troca de experiência oncológica, fisioterapia, assistências psicológicas, nutricionais. É um grande exemplo para Santa Catarina. A união dessas mulheres e o apoio da sociedade de Cocal do Sul tem feito a diferença na vida de muitas pessoas que adquirem câncer de uma forma ou de outra. Por isso, a Assembleia Legislativa, um projeto de nossa autoria, está aprovando hoje a utilidade pública, e eu quero também registrar a presença nessa sessão da presidente da Associação Amigas do Peito, lá de Cocal do Sul, a Muriel De Favre, da Patrícia Sesconeto, que é a tesoureira desse grupo, da Tereza Manfioletti Locatelli, que é a secretária, bem como também do Cássio Pagani, que é o padrinho da associação, e do nosso ex-presidente da Câmara de Vereadores, atual vereador, o vereador Henrique, que acompanha as voluntárias da Amiga do Peito, estão aqui hoje para acompanhar a votação desse projeto, que é muito importante, não só pela ação que desenvolve ali em Cocal do Sul, mas também, senhores deputados, pelo exemplo de voluntariado e de filantropia que esse grupo representa para todos nós, que eles possam inspirar outros municípios na união das pessoas, em apoio às pessoas portadoras de câncer. Quero aqui pedir o apoio de todos os senhores deputados nesta sessão e, mais uma vez, cumprimentar o Grupo Amigas do Peito pelo grande trabalho, importância do trabalho deles na cidade de Cocal do Sul. Em votação, quem estiver de acordo, permaneça como se encontra. Aprovado. Discussão, votação, em primeiro turno, ao projeto de lei 112.8/2018, de autoria do deputado Luiz Fernando Vampiro, denomina SD, ou seja, Soldado Bombeiro Militar Maurício da Silva Val, do Quartel de Bombeiros Militar de Santa Catarina, situado no município de Gaspar. Em discussão, não havendo que quer discutir, em votação, quem estiver de acordo, permaneça como se encontra. Agora sim, vamos deliberar a discussão e votação em turno único da admissibilidade das medidas provisórias. Pela ordem, senhor presidente. Porém, antes, pela ordem, deputado Valmir Cumim. Gostaria que Vossa Excelência fizesse a verificação de quórum. Pedido a verificação de quórum, vamos abrir o painel para verificação de quórum. Ah, 21 presentes. Voto é a maioria. Tem que ter 21 presentes. Todos registraram as presenças. Temos 15 deputados presentes nesse momento. Infelizmente, não há como deliberar as medidas provisórias, ou seja, suas admissibilidades. Portanto, vamos passar para fim da ordem do dia. Vamos passar para explicações pessoais. O primeiro deputado inscrito é o deputado Antônio Aguiar. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Valmir Cumim. Se me permite, só para registrar aqui a presença do vereador Roberto, de Novo Horizonte, que nos prestigia aqui no Parlamento de Santa Catarina. Feito o registro, agora sim, deputado Antônio Aguiar com a palavra. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, comunidade catarinense. Estamos aqui, como médico, falando novamente sobre a denúncia do nobre deputado Dresch
que nós apresentamos um fake news. Fake news é a conversa que ele teve. Fake news é querer instalar o comunismo no Brasil. Fake news é trazer a ideologia cubana para o Brasil, a ideologia de Venezuela para o Brasil. Eu quero citar o nobre deputado que o aparelho usado pela médica cubana não é estetoscópio, é estetoscópio. Estetoscópio é aquele aparelho que o médico usa para oferir alguns sinais clínicos para fazer o diagnóstico das doenças. E que nós apresentamos aqui é uma fotografia real, entregada por nós no Congresso, recebida por nós no Congresso Brasileiro de Ortopedia em Brasília essa semana, portanto é verdadeira. Mas não é tudo isso que nós estamos falando. Nós não estamos aqui criticando o bem que os médicos cubanos fizeram aos brasileiros. Não. Nós estamos aqui criticando o salário que esses cubanos recebiam. 10 mil reais, na verdade, eles recebiam 2.700 reais. E o resto ia para Cuba, para o governo de Cuba. Então, isso sim é escravizar o trabalhador. Essa é a política do comunismo, a política de Cuba e a política da Venezuela. Nós não somos contra que os médicos venham trabalhar no Brasil, desde que façam o revalida. O revalida é o teste que faz com que o conhecimento, a sabedoria do médico sejam avaliados. E por essa avaliação, esses médicos são aceitos para trabalhar no Brasil. Ponto. O programa Mais Médicos é um programa que tem 8 mil vagas, que só nessa semana, do dia 21, quer dizer, de ontem para hoje, já teve quase 4 mil inscritos. Quer dizer, até o dia 25, as 8 mil vagas deixadas pelos cubanos serão muito bem aproveitadas pelos médicos brasileiros. Isso sim é dar emprego primeiro para a nossa gente, primeiro para o nosso povo, primeiro para os médicos do Brasil. Portanto, temos que cumprir a lei que diz quando o médico está apto a cumprir a jornada de trabalho, a cumprir o seu dever com a comunidade. Dizer para vocês também que o presidente Bolsonaro foi aqui citado. Eu posso falar do presidente Bolsonaro, sim. Podemos falar de um presidente que está na cadeia, de um ex-presidente? Não, não podemos falar de um ex-presidente que está na cadeia. Nós falamos do presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro, que foi eleito com mais de 10, 11 milhões de diferença de votos. E nós não estamos aqui para fazer uma cisão, para fazer com que a esquerda e a direita comecem a brigar. Não é isso que nós queremos. Nós queremos a união do povo brasileiro em prol de um país melhor, um país sem corrupção, um país onde não haja mais a falsidade, onde não haja mais pessoas que se aproveitem do poder para enriquecer ilicitamente. E é por isso que o presidente Bolsonaro tem escolhido ministros de peso, como o nosso ministro Moro da Justiça, como o ministro da Saúde, Dr. Mandetta, que é ortopedista lá do Mato Grosso, esteve no Congresso conosco, e nós publicamos, sim, o nosso relacionamento com o futuro ministro da Saúde do Brasil. Dizer aqui que nós nos sentimos felizes por estar vivendo esse momento de democracia. Momento de democracia que espelha a esperança de dias melhores para o nosso povo. Concedo a parte ao nobre deputado Maurício Scudularque. Quero parabenizar Vossa Excelência, deputado Aguiar e médico,
aproveitar para saudar aí os alunos e a todos os vereadores jovens que estão participando hoje na Assembleia Legislativa. Com certeza aí, tomara que muitos venham para a política e muitos para a medicina. E dizer que eu acompanhava agora pela imprensa já o grande número de médicos brasileiros que estão tendo oportunidade. E eu ouvi o ministro dizer que primeiro chama os médicos brasileiros, os formados no Brasil, depois ainda pode ter uma rechamada dos brasileiros formados no exterior e, por fim, uma outra chamada dos médicos estrangeiros que queiram vir, mas se sujeitando ao Revalida, que é um exame, pelo que eu li também, não sou médico, é feito na Europa, em qualquer local do mundo que o médico queira exercer a sua profissão, ele tem que fazer o exame. Então, acho que ter a preocupação com a saúde do cidadão brasileiro, seja ele o rico, o pobre, o índio, dar um médico também que esteja apto a prestar aquele atendimento que ele precisa. Parabéns a Vossa Excelência pelo pronunciamento. Obrigado, deputado Maurício. Cedo à parte, é o nobre médico reeleito, o único médico, né, Caro Preso? Com a palavra, Vossa Excelência. Obrigado pela parte, deputado. O senhor vê, Vossa Excelência pode ter certeza de que nós vamos apoiar essa medida no sentido de que foi feita uma análise sobre quem passou no Revalida. Os cubanos tiveram praticamente o mesmo desempenho dos brasileiros para fazer Revalida. O que importa é nós levarmos medicina decente a quem mais necessita, seja de onde for. Se a vontade é espalhar médicos para fazer medicina preventiva, ótimo, não importa a nacionalidade. Nós queremos a garantia de uma boa formação. O senhor vê, hoje eu recebi um pedido de uma cidade do interior pedindo para que o médico que foi contratado pelo Mais Médicos, liberado pelo Ministério, sem revalida, que ele se retire da cidade, porque ele não entende nada de medicina. Obrigado, parabéns pela... Muito obrigado, deputado Caro Preso. Então, vejo as manifestações que nós temos de médicos e de pessoas que estão no parlamento, que veem, sim, a necessidade de nós cada vez mais aumentarmos a qualidade do atendimento médico, para que o grande beneficiado seja o paciente, principalmente aquele paciente mais humilde, aquele mais distante, onde não tem o atendimento médico. Eu espero que os médicos que se credenciarem para atuar no programa Mais Médicos o façam também nas regiões longínquas. Isso é importante fazer esse apelo aos médicos. Claro que nós entendemos a vontade dos médicos ficarem na capital. E isso não é uma coisa boa para o povo brasileiro. Nós temos que atender todos os nossos pacientes, principalmente aqueles mais distantes. Por isso existe esse programa, um programa que está tendo continuação com o presidente Bolsonaro e acreditamos que todos nós seremos os grandes beneficiados. Um grande abraço a todos. Obrigado. Pela ordem, o deputado César Valduga, porém, antes eu quero fazer o registro aqui da presença da Escola Barão do Rio Branco, de Blumenau, com nossos 30 visitantes e também a responsável que é a Lu. Obrigado pela presença, sejam bem-vindos. Agora, com a palavra, pela ordem, deputado César Valduga. Bem rapidinho, Vossa Excelência, cumprimentar. O que me causa, senhor presidente, uma estranheza muito grande, que o PSD fez parte do governo da Dilma, do Lula, até então o programa Mais Médico funcionava bem. E agora, depois que o Bolsonaro ganhou, então, né, se contrapõe, enfim, esse projeto humanitário, e as declarações deles mesmos diz que, enfim, foi para vir ajudar o Brasil. Mas, senhor presidente, eu quero aqui registrar, quero registrar aqui a presença da escola lá de Palma-Sola, Claudino Crestani e Catarina Seger, e também dos vereadores que estimulam aí os vereadores mirins do município de Palma-Sola, como
o doutor Cleto, a Maria Eduarda e também o vereador Clair e o vereador Rafael, que também estão aqui nessa casa com demais gremiações. Então, só saudar e desejar boas-vindas a essa população, esses colegas, esses jovens que vêm de Palma-Sola. Obrigado, senhor presidente. Feito o registro, com a palavra o deputado Luiz Fernando Vampiro. Boa tarde, senhor presidente. Gostaria, na verdade, de cumprimentar também. Hoje as galerias estão bastante bonitas, bem representadas. E aqui nós temos a vereadora de Criciúma, Giovana Zanetti, que está acompanhando a Câmara Mirim de Criciúma, com a equipe técnica da Câmara de Vereadores de Criciúma, parabenizá-lo por essa ação que fazem na Câmara de Vereadores de Criciúma e dizer que este parlamento catarinense se sente muito honrado com a presença de vocês. Sintam-se na casa do povo catarinense. Obrigado. Ainda pela ordem, deputado Valdir Cobalcini. Senhor presidente, eu também, igualmente, quero cumprimentar as vereadoras mirins, os vereadores mirins, os vereadores que acompanham cada um dos municípios que vem aqui na Assembleia, aproveitando também para nos acompanhar aqui das galerias e visitando os deputados em seus gabinetes. Eu quero agradecer imensamente. Agora há pouco recebi os 9 vereadores mirins do município de Galvão, foram acompanhados pelo vereador Valcir Biasi. Enfim, espero que tenham aprendido um pouco do processo legislativo estadual, que é muito parecido com o que acontece lá na Câmara, claro que numa outra abrangência, aqui alcançando toda Santa Catarina, conhecendo também os representantes, seja da região. Mais um minuto para concluir, deputado. Presidente. Então, fico imensamente feliz com a presença de cada um de vocês. Espero que nós, que representamos o nosso Estado, possamos dar bons exemplos àqueles que daqui a um pouco também serão eleitores, que a gente viva esse momento novo do Brasil e que as notícias que vocês acompanham da Assembleia possam ser boas notícias que sirvam de exemplo para cada um de vocês. Muito obrigado e um grande abraço a todos. Agora sim, dando sequência a explicações pessoais, o próximo inscrito, deputado Dirceu Dresch. Na sequência, o deputado José Milton Schaeffer. Deputado Silvio, os presidentes, seu nome, mais uma vez, cumprimentar todos os colegas deputados, fazer referência também aqui aos vereadores mirim de tantas cidades que estão aqui hoje, acompanhado de vereadores, vereadoras, como a Giovana, a Fabrícia, lá de Leoberto Leal, e tantos outros vereadores, como a Maria Quilcamp, de Braço do Norte, que se fazem presentes nessa tarde, conhecendo a Assembleia Legislativa e o trabalho do Parlamento Catarinense. Eu quero aqui aproveitar como líder do Partido Progressista e registrar nos anais dessa casa a passagem por essa vida de um grande amigo e um grande líder catarinense, que foi o professor, o secretário, o deputado e o amigo Celestino Seco, um filósofo sempre comprometido com a gestão pública e com o Estado catarinense, que agora, no último dia 16 de novembro, despediu-se de Santa Catarina e de nossa gente. Celestino Roque Seco era gaúcho lá do município de Sertão, casado com a dona Rosemary Ramos Seco, teve uma filha, a Patrícia Seco, formou-se em filosofia pela Universidade Federal de Santa Catarina, foi mestre. A sua grande participação na sua vida e a grande contribuição foi na área da ética e da gestão pública. Deixou um legado a todos nós. Mestre em gestão do desenvolvimento e da cooperação internacional pela Universidade Moderna de Lisboa, Portugal. Foi professor universitário da Univale, da UDESC, responsável pela abertura dos cursos de MBA
em Auditoria Pública e MBA em Ciências Políticas para servidores desta Casa, da Assembleia Legislativa, qualificando de maneira muito importante os nossos quadros do Poder Legislativo Estadual. Celestino também, pela passagem nesta Casa, como deputado estadual, incentivou e impulsionou de maneira significativa a abrangência e a atuação da Escola do Legislativo Catarinense. Foi secretário-geral do Diretório do Partido Progressista de Santa Catarina. Na vida pública, teve presença marcante no nosso Estado. Exerceu o cargo de técnico do controle externo do Tribunal de Contas do nosso Estado. Secretário da Casa Civil do governo Espiridião Amin, de 99 a 2002. Foi o primeiro presidente do Conselho Nacional de Secretários de Estado da Administração. Chegou a ocupar, nesse período, diversas pastas. Em um momento, respondendo, inclusive, por 5 secretarias de Estado, tendo em vista que, naquele momento, Santa Catarina passava por uma crise enorme, com salários atrasados dos servidores, exigindo racionalização, e o governador Amin o deixou, respondendo momentaneamente por diversas pastas naquele momento, em que Celestino sempre atuou com muita desenvoltura, com muita competência, mas, acima de tudo, com muita ética no serviço público. Atuou em conselhos e colaborou com a Celesc e a Casan. Como deputado estadual, foi submetido à aprovação das urnas. O professor foi eleito deputado por uma legislatura em 2002, com 32.446 votos, pelo Partido Progressista, integrando aí a 5ª legislatura do ano de 2003 até de 2007. Durante o mandato, foi líder da bancada do Partido Progressista nessa Casa, presidiu a Escola do Legislativo Catarinense, hoje denominada deputado Lício Mauro da Silveira, sempre para os amigos mais próximos. Já lá no ano de 1999, o secretário, o deputado Celestino Seco, para os amigos mais próximos e correligionários partidários, o professor sempre costumava indicar a leitura do livro O Mundo é Plano, de Thomas Friedman. Aqui aproveito a presença dos nossos estudantes também para fazer essa recomendação. Esse livro fala da necessidade do ser humano na constante reinvenção do ser humano, da necessidade de mudança e de transformação que cada um de nós tem que estar aberto. Esse livro nunca foi tão moderno nos dias atuais. E aproveito essa homenagem singela que faço ao nosso nobre deputado Celestino Seco, pelo seu falecimento no último dia 16 de novembro, também para recomendar a todos os nossos ouvintes e telespectadores e aqui presentes nessa sessão, esse livro que é muito atual, falando da necessidade da reinvenção do ser humano, da constante necessidade de mudança que nós temos para, com isso, construirmos uma sociedade melhor e mais justa, que sempre foi do deputado Celestino Seco e que deve continuar sendo de todos nós. É um homem de muitas reflexões críticas e profundas. Nos últimos tempos, vinha se dedicando para estar mais próximo de sua família e dos seus estudos pessoais. Foi um grande intelectual de Santa Catarina, das nossas universidades e também do Partido Progressista. Santa Catarina perde, sem dúvida, um grande homem público, que deixou a todos nós um grande legado no campo da eficiência do trabalho, da ética, do compromisso com o Estado e também com as famílias catarinenses. Fica aqui o nosso pesar pela sua partida ainda breve e o nosso agradecimento pela sua dedicação e pelo bom exemplo que ele deixou na administração pública e para a sociedade catarinense. Que esse exemplo possa inspirar novas gerações e as gerações atuais na construção de um Estado melhor e na busca de uma melhor qualidade de vida para todos nós catarinenses. Obrigado, Celestino Seco. O próximo orador inscrito
deputado Valduga. Antes, deputado, me permita que eu quero cumprimentar os vereadores mirins de Pomerode. Tudo bem? Que estão acompanhados pelo presidente mirim, Amarildo da Silva. Cadê o Amarildo? Valeu. E a coordenadora da Câmara Mirim, Cleide Halber. Abraço, sejam todos bem-vindos e parabéns pela cidade de vocês, que realmente é uma cidade que orgulha Santa Catarina em todos os setores. Tá bom? Muito obrigado. Com a palavra, o nosso querido deputado Valduga. Obrigado, presidente, deputado Pavan, ex-governador, senador, cumprimentar vossas excelências. Também quero cumprimentar em especial também os jovens mirins de Ipumirim, em especial também aí do município de Palma-Sola, qual já saudei aqui a presença deles, inclusive no meu gabinete, agora pela parte da tarde, e valorizando principalmente esses jovens que despertam, enfim, despertam o novo para o estado de Santa Catarina e, respectivamente, para os municípios, o qual vocês moram. Mas, senhor presidente, vem à tribuna, até não estava escrito, até pela falta de coerência, muitas vezes, de algumas falas, aqui com relação à questão do programa Mais Médicos. Eu gostaria, sim, senhor presidente, e a todos os telespectadores que estão nos acompanhando pela TVA e também rádio digital, de se fazer justiça com os cubanos que prestaram, e alguns ainda prestam, os seus serviços para a população brasileira. Mas o porquê o programa Mais Médico? O porquê da falta de coerência, muitas vezes? Os cubanos não vieram aqui por acaso, não foram despejados aqui ou vieram forçados para o Brasil. Os cubanos, deputado Pavan, eles vieram aqui numa missão humanitária, humana, para ir em lugares distantes e muitas vezes onde que os nossos médicos brasileiros não vão. Essa que é a verdade. Essa que é a verdade. Para a Amazônia, ou vão lá para Palma-Sola e Pomirim, lá nos municípios menores, onde que muitas vezes a prefeitura tem um poder aquisitivo menor e não tenha condições de poder pagar economicamente, valorizar economicamente o quanto realmente eles merecem. Todos merecem. Porque são pessoas, são profissionais que tratam com a vida das pessoas. Não dá para brincar com essas coisas do jeito que estão falando aqui. Vem para a tribuna e coloca um monte de coisas no ventilador, como se fosse tudo verdade. É realmente subestimar a inteligência das pessoas. É subestimar a capacidade das pessoas. Estamos lidando com pessoas, com seres humanos. Não é fazer a politicagem, falando mal daquele ou desse. Não resolve. Houve um tratado, os depoimentos deles, mesmo deputados, falam que vieram para o Brasil numa ação humanitária. E aí agora os prefeitos estão desesperados. Os prefeitos estão desesperados, pela falta dos médicos. Os médicos estão indo. Importante, concordo, que tenha que ter o revalida, mas que numa atitude extrema, numa atitude radical. E palavras são como uma flecha depois de lançada, elas não voltam atrás. E o governo de Cuba, é claro, da maneira que, como foi colocado as palavras, humilhou, fez um ato de humilhação com os nossos irmãos aqui de Cuba, independente de qual o país, independente de qual o país fosse. Quem somos nós para subestimar a capacidade de qualquer profissional, independente de qual o país seja?
Qual que é a nossa capacidade? Qual que é a nossa moral? De alguém que nem veio para o debate para debater o projeto do país. O Bolsonaro não veio debater qual é o projeto que ele tinha para o país, porque tinha medo de perder no debate. Não está preparado. E essa lua de mel acaba em pouco tempo. Olha as manifestações, tomara Deus que esteja bem assessorado. Que esteja bem assessorado, com uma equipe técnica competente, porque o que está em jogo agora é a vida das pessoas, é dos brasileiros. Olha aquela manifestação sobre a mudança de embaixada lá em Israel. O transtorno que isso já deu e ocasionou para o nosso estado de Santa Catarina, em função das exportações, deputado Vicente Carro Preço, das exportações. Vamos mudar a embaixada para lá, para cá. Mas qual que é a logística? Qual que é o estudo? Qual que é o comprometimento? Qual que é o compromisso? Qual é o levantamento? Qual que é o diagnóstico que você tem para fazer um movimento agora dessa natureza tão radical? Não analisando, não se reportando ao setor produtivo. Eu sempre tive uma filosofia que sem econômico não se faz o social e que economia não existe milagre. Não existe, tem que ter equilíbrio, tem que ter o princípio da razoabilidade. Tudo que é extremo não faz bem, tudo que é extremo faz mal para a democracia, tudo que é extremo da indigestão, tudo que é extremo, quando no CA o princípio da razoabilidade não funciona em nenhum lugar do mundo, em nenhum lugar do mundo. Eu quero ver lá nos povos indígenas, quem que vai atender? Os povos negros, lá na Invernada dos Negros, lá naquelas comunidades mais humildes. É importante, eu revalida? Claro que sim. Mas que implemente paulatinamente, como deva ser, para não prejudicar a população brasileira. Aquelas comunidades mais afastadas dos centros urbanos, mais afastadas das estruturas, dos equipamentos mais modernos na área da saúde. Então é isso. Então tem que haver o princípio da razoabilidade. Não vim aqui dizer agora que agora não funciona, mas até esses dias estava abraçado. Aquele partido que aquele deputado antes de mim estava falando aqui, o partido dele estava abraçado lá com ministérios e um monte de coisa, enquanto estavam na teta, lá estava funcionando muito bem. Agora estão agradando o fulano aqui, o ciclano. Por quê? Por que antes funcionava e agora não funciona? É falta de coerência. Não dá para ser assim, e não é dessa forma que nós temos que tratar, né, esses médicos, esses profissionais, que tem médicos bons também. É claro que tem. Quem sabe lá alguns cometeram algumas falhas, claro. Mas os médicos que não cometem falhas, eu conheço vários. Aqui brasileiros também, com revalida e tudo mais, acontece de cometer. Porque errar era humano. Agora, o que não dá para... né, o que é burrice é perpetuar, é permanecer no erro. Então, a gente tem que ter muita coerência. Aqui nessa casa, a gente tem que ter o princípio da razoabilidade e analisar muito bem o que se fala aqui para nosso povo catarinense. Aqueles que estão nos acompanhando agora via TVAL e também rádio digital. Porque esses profissionais farão falta lá nos municípios, onde que, enfim, a dificuldade, muitas vezes, de médicos, né, acontece. E que bom que nós conquistamos muitas universidades federais que vieram para o Brasil. O que precisa agora é o seguinte, estimular as universidades, ou seja, particulares, ou seja, federal, estimular para que nós temos mais profissionais. Temos mais profissionais para atender melhor a nossa população catarinense. Quero aqui apenas fazer uma justiça, enfim, não é querer me contrapor, né, à fala anterior, por apenas me contrapor, mas sim de se fazer uma fala que realmente ela tenha coerência, absoluta coerência com aquelas pessoas que estão desenvolvendo um ato, uma ação humanitária no nosso país, principalmente naquelas comunidades mais distantes. Os negros, os povos indígenas, as famílias mais pobres, que têm dificuldade, muitas vezes, o acesso à saúde pública.
Então, era isso, senhor presidente. Meu muito obrigado. Parabéns pela fala, deputado. Queremos aí agora comunicar que o próximo deputado inscrito é o deputado Serafim Venzon. Vossa Excelência tem até 10 minutos. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, também saudar aqui todos aqueles que nos acompanham nas galerias dessa casa, de forma especial aos vereadores mirins e todas as delegações que passam aqui por essa casa. Eu queria hoje, senhor presidente, abordar nesse momento em que o Brasil passa e discute diferenças, discute privilégios, discute maneiras, às vezes, de pessoas ou grupos levarem vantagens, a forma como ou como são distribuídos os tributos que, na verdade, todos pagam na hora que são consumidores e cada um consome o que recebe e na hora que paga, ele automaticamente, que adquire algum bem, algum produto, ele está pagando o tributo. E a finalidade principal do tributo é ele se voltar para as pessoas que estão ao entorno de quem pagou, justamente os benefícios sociais. E eu acho que ali é que mora justamente as diferenças que, ao longo de décadas, cada um busca maneiras de justamente, digamos, de levar alguma vantagem sobre outros, né? Então, a distribuição dos tributos, hoje, ela é justamente quem consegue se adiantar mais leva alguma vantagem. E eu quero me ater aqui, principalmente, à questão dos royalties do petróleo, por exemplo. Quem é que paga os royalties? É quem consome o combustível. Mas, na verdade, um grande percentual se discute justamente distribuir fatias desse tributo para os estados que são produtores ou os municípios aonde é produzido ou é extraído o petróleo, para voltar mais para aqueles estados, para aquele município. Santa Catarina até é vítima agora, justamente, aqui desde 88, o Estado de Santa Catarina busca assegurar o direito de recebimento de royalties decorrente da exploração de petróleo e de gás no campus Tubarão, Estrela do Mar, Coral, Caravela e Caravela do Sul, localizados aqui no litoral próximo ao Estado de Santa Catarina. Os royalties, que são recursos pagos aos estados para compensar ditos investimentos, que na verdade não tem investimento do Estado para isso, né? Então questiona-se, em resumo, o método que o IBGE utilizou para fixar a divisa e justamente deixar o Estado de Santa Catarina fora. Eu defendo de que esse governo, o governo federal, justamente ao buscar maneiras de equalizar, de tratar equanimemente a maioria dos brasileiros, teria que, uma delas, rever, dentro do projeto da reforma tributária, rever todo o processo, tanto de arrecadação quanto de redistribuição dos produtos, dos tributos. Infelizmente, o nosso modelo faz com que a maior parte dos tributos retorne para quem paga mais, para quem produz mais, sob a escusa ou sob a desculpa de que, se o Estado, se uma cidade, ela produz, dá a impressão que aquele povo trabalha mais, e se trabalha mais, tem um merecimento melhor, quando, na verdade, não é bem assim. Hoje, as cidades que produzem mais,
acabam recebendo os tributos em volume maior, justamente levando sempre a chamada guerra fiscal entre estados, entre municípios, cada estado tentando oferecer algum benefício para que a empresa se instale lá, porque se instalando lá, acaba depois tendo algum retorno melhor. Mas de forma que eu defendo a teoria de que nós precisamos apoiar o governo, apoiar as iniciativas de parlamentares que visem fazer uma reforma ampla para rever todos esses critérios. Enquanto não conseguimos fazer toda essa revisão, nós, pelo menos, defendemos que Santa Catarina tenha, dentro da lei vigente, o direito que tem sobre o retorno dos royalties. O Estado de Santa Catarina recorre de uma decisão, de um agravo, então, e o processo está atualmente concluso no relator Luiz Roberto Barroso, que colocou em pauta do STF justamente para ser o julgamento. E desde 1991, como o IBGE não revisou administrativamente a sua interpretação e fez com que esses campos que nós citamos anteriormente, que, na verdade, eles estão na projeção do Estado de Santa Catarina e que é o Estado de Santa Catarina que deveria receber, então, esses royalties, como disse, nós temos que rever esses critérios pelo bem da economicidade, mas que, enquanto perdura essa lei, nós defendemos, então, que o Estado de Santa Catarina precisa buscar o seu direito justamente para ter acesso a esses royalties. O processo foi contestado pelas partes interessadas, no caso do IBGE, no Estado do Paraná e no Estado de São Paulo, bem como por vários municípios catarinenses e paranaenses que se manifestaram defendendo seus interesses específicos, justamente por conta dessa situação toda. Já em 95, por decisão do ministro relator do processo, foi iniciada uma perícia técnica para avaliar os critérios usados pelo IBGE. O trabalho realizado por um engenheiro escolhido, no caso pelo ministro relator, foi acompanhado por assistentes técnicos de Santa Catarina, do Paraná e do próprio Instituto. A perícia técnica concluiu que o IBGE não adotou, como previsto na lei vigente, linhas de base apoiadas em pontos apropriados, nem cartas náuticas em escala adequada e não usou o conceito de limites de plataforma definidos pelo Decreto 93/189. Em 2001, a Procuradoria-Geral da República, pelo seu Procurador-Geral, emitiu parecer favorável a Santa Catarina, ou seja, que a ação deveria ser julgada procedente, as divisas a serem consideradas são as que o Estado de Santa Catarina defende e, consequentemente, que os royalties deveriam ter sido pagos para o Estado de Santa Catarina. De forma que nós apoiamos, então, aqui o processo que Santa Catarina tem hoje. Se esse seu julgamento que tramita no STF for favorável, Santa Catarina passaria a ter esse direito. Porém, defendo que, urgentemente, o Congresso Nacional precisa, agora, nessa nova tomada de postura e nessa grande mudança que o Brasil passou, justamente para fazer também essas mudanças, principalmente no sistema tributário, para que não só o pagamento seja mais fácil, seja mais simplificado e seja mais fácil para que todos paguem e diminua naturalmente a sonegação, mas que principalmente a redistribuição. O Brasil arrecada muito tributo, porém ele é mal redistribuído e essa redistribuição vai causando, então, inúmeras diferenças sociais. De forma que eu defendo, em princípio, isso sim, uma revisão dessa reforma tributária para que sejamos mais justos na hora da redistribuição. Muito obrigado.
Parabéns, deputado Venzon. Bela explanação. Próximo e último orador inscrito, o deputado Vicente Caro Preso. Boa tarde, senhor presidente, deputado Venzon. Coincidência de dois companheiros de partido, que eu saúdo efusivamente. Hoje à tarde, nós vimos aqui a presença do vereador Amarildo de Pomerode, dos vereadores mirins. Eu quero saudar toda a delegação e desejar-lhes sucesso na missão cívica, né, que aquela cidade sempre primou por cumprir a missão. E, inclusive, sexta-feira estaremos lá fazendo uma sessão solene em relação aos 50 anos do Grupo Alpino de Pomerode. O Grupo Alpino é o grupo de dança folclórica alemã mais antigo no Estado e tem se notabilizado pela excelência. Tanto é que foram convidados para vários encontros nacionais, internacionais, enfim. Isso nos motivou a pedir aqui, através da Assembleia Legislativa, para que a gente faça essa justa homenagem a essas pessoas abnegadas, que têm história, na realidade são 50 anos, e para eles, eu tenho certeza, será um motivo muito grande de orgulho serem reconhecidos, e aqui vai o meu grande abraço e as congratulações antecipadas pelo sucesso dessa trilha realmente extremamente importante e significativa para a cultura catarinense. Pois bem, meus senhores, nós, deputados, nós temos à frente aí a possibilidade e a torcida de que nós possamos, no início do ano que vem, podermos liberar até o limite colocado aqui pela Comissão de Orçamento, 6 milhões de reais, e distribuindo por várias entidades. Daí eu chamo a atenção para os nobres deputados, para essa casa, para que reservem um espaço importante para algumas situações que dizem respeito ao atendimento de 70% do SUS distribuído aí no estado de Santa Catarina, que são os hospitais filantrópicos. Nós não podemos esquecer da grande contribuição que tem em relação ao nosso sistema de saúde, ao atendimento de saúde de qualidade, que são os hospitais filantrópicos. Eu pertenço a uma cidade, e eu me orgulho muito da sensibilidade social que os nossos empresários e a comunidade, sociedade organizada, têm feito pela manutenção do Hospital e Maternidade de Jaraguá e do Hospital São José. Para os senhores terem uma ideia, o Hospital São José hoje consegue realizar até transplante de 5 órgãos. Só faz isso quem tem a excelência. A equipe mais bem preparada, enfim, toda a infraestrutura, fora que o Hospital São José é um dos que mais capta órgãos no estado inteiro. Então, vai aqui uma preocupação para que cada um dos deputados veja a sua região e possa, através dessas emendas impositivas, que esperamos nesse próximo ano, possam ser liberadas, e não esqueçam do atendimento de saúde do dia a dia, porque quando, me desculpem o jargão, quando o pau come, nós precisamos, realmente, para salvar vidas, nós recorremos a um hospital mais próximo. E os hospitais filantrópicos têm cumprido com esmero esse trabalho extremamente importante de levar saúde na hora que mais precisa, sem desmerecer ninguém. Hospitais públicos cumprem o seu papel, as organizações sociais também, mas eu tenho que me referir principalmente à região onde eu estou. E quero aqui também parabenizar o Hospital Jaraguá, que é a referência de crianças, do atendimento pediátrico e também de gestantes para todo o sistema SUS da região. De outra maneira, tem também uma instituição
que vem se notabilizando pelo custo-benefício e pela excelência. Se nós hoje, deputado Pavan, se nós formos fazer uma avaliação de quem é mais bem avaliado no Estado todo, nós vamos chegar numa palavra, são os bombeiros. Sejam eles de origem militar, sejam eles de origem comunitária, que a gente chama de voluntário lá em minha região. Eles têm dado uma contribuição, salvando vidas e tirando de inúmeras situações de impasse e urgência, situações essas que nós não poderíamos nos ver livres se não fosse a ajuda desses profissionais maravilhosos que nos motivam também, e aqui vai um apelo para que parte das emendas dos deputados possam ser direcionados, principalmente porque eles têm algum apoio governamental, mas esse apoio não é total, diferentemente dos bombeiros militares, que são os bombeiros voluntários. E através da BEVESC, nós vamos, falando com o Dr. Moacir Tomasi, para que ele faça a justa distribuição para algumas cidades. Nós temos, cada um, valores limitados e vamos, então, encaminhar isso para que eles sejam bem atendidos, essas cidades que a gente fizer a destinação. Por outro lado, algo que me toca profundamente o coração. Ontem nós participamos de um evento com a Secretaria de Estado da Fazenda e tocamos naquele assunto dos professores cedidos através do Estado, a Fundação Catarinense de Educação Especial para as APAES. Um trabalho maravilhoso, digno de nota, digno de elogios, que foi essa audiência feita e solicitada pelo deputado Guidi, que comanda a pasta, a comissão dos portadores de deficiência dessa casa. Então, quero parabenizar o deputado, toda a sua equipe, pela sensibilidade, mas, acima de tudo, a presença lá de dirigentes da APAE. Eu sou um apaiano, eu sou médico e tenho na minha raiz, através da minha mãe, que empresta seu nome, falecida, a APAE de Blumenau. Então, eu apelo para que todos os deputados não esqueçam, e através da Federação das APAES aqui de Santa Catarina, nós também vamos endereçar um pouco dos recursos para que seja bem distribuído e que se faça o desenvolvimento e oferecimento de melhores condições de vida a tantos irmãos nossos que, por uma razão ou outra, acabaram necessitando, assim, de um apoio para a sua reinserção social. Então, vai aqui o meu agradecimento pelo espaço e, acima de tudo, para que sensibilizem os nossos deputados e deputadas para essas instituições que nos tocam no fundo do coração e merecedoras de nosso reconhecimento. Muito obrigado, senhor presidente. Não havendo mais oradores inscritos, o último a usar a palavra foi o deputado Vicente Quero Preso, esta presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra ordinária para amanhã, no horário regimental. Está encerrada a presente sessão.